Então, vamos fazer esse exercício aqui sobre potências, buscando ver como é que funcionam essas potências de expoente negativo. Então, nesse exercício, a gente vai tentar verificar um padrão nas potências para poder chegar numa regra. Algumas potências especiais a gente já conhece como potências cujo expoente é igual a 1. Então, 2 com expoente 1 nada mais é do que apenas 2, né? O fator 2 vai aparecer apenas uma vez aí, né? E no caso, então, 2 elevado ao quadrado, né, que é o caso aqui da linha de cima, seria 2 vezes 2. A gente já sabe que é 4, né? Nem precisaria escrever isso, mas 2 elevado ao quadrado, a gente já sabe que é igual a 4. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, que a gente já fez nos baixos, vezes 2 mais uma vez. E aí, como antes deu 4, aqui dá 8. Ou seja, para a gente conseguir 2 elevado ao cubo, basta a gente pegar e multiplicar esse número aqui por 2. Então, multiplicando esse resultado de baixo por 2, a gente conseguiu 2 elevado ao cubo. Então, vai acontecer a mesma coisa quando a gente for escrever aqui em cima, né? No 2 elevado a quarta, poderia fazer 2 vezes 2 vezes 2, aparecer 4 vezes o fator 2 ali. Mas é só a gente multiplicar o anterior por 2. Então, por isso aqui vai dar 16. 2 elevado à quinta, a gente já fez 2 elevado à quarta, então é só multiplicar por 2 mais uma vez. E isso aí vai dar 32. E assim segue, né? Toda vez que a gente aumentar a potência aqui, o expoente, o valor da potência fica multiplicado por 2 porque são potências de base 2. Então, quando a gente multiplicar por 2 aqui, vai dar 64. Por isso, 2 elevado à sexta é igual a 64. E se a gente multiplicar mais uma vez por 2 aqui, a gente chega a 128, que é 64 vezes 2. Então, por esse padrão que a gente observou aqui, deixa eu até consertar aqui, porque aqui está com um pequeno atraso aqui no negócio, mas toda vez que a gente multiplica por 2, né? Toda vez que o expoente aumenta de 1, a gente precisa multiplicar por 2. Tem mais um fator 2 ali envolvido. Então, aqui tinha sido 8, né? Chegamos aqui multiplicando por 2, o 4 vezes 2 e assim por diante. Mas agora a gente vai fazer uma outra perspectiva. Vamos perceber agora o seguinte: eu vou apagar aqui todas essas continhas que eu fiz multiplicando por 2, e aí a gente vai fazer no sentido oposto agora. Pensando que se você tem 2 elevado à sétima e quer 2 elevado à sexta, o que que você vai fazer? Você vai dividir por 2, né? Então, estou apagando aqui, e agora eu vou até escrever desse lado aqui. Se você tem 128 e quer chegar no 2 elevado à sexta, você divide por 2. Se eu estou no 2 à sexta e quero 2 à quinta, eu vou sempre dividindo por 2. E assim vai, né? O padrão, agora, inverso, é dividir por 2. Então, se eu estou aqui, né, no 8, que é 2 ao cubo, quero 2 ao quadrado. Eu pego o 8 e divido por 2, que é 4. Eu estou aqui no 2 elevado ao quadrado, quero 2 com expoente 1. Aí eu divido por 2. Então, para que esse padrão permaneça, né, o caso aqui do 2 elevado a zero tem que manter esse mesmo padrão, de dividir por 2. Então, dividindo por 2 aqui, a gente vai chegar a 1. Então, 2 elevado a zero, que seria uma coisa sem um sentido muito claro, né? Zero vezes o fator 2, ele tem valor igual a 1. Então, não só na base 2, mas como em qualquer outra base, todo expoente, toda potência de expoente zero vai ser igual a 1. Inclusive, são duas regras importantes para a gente, né? Que eu vou deixar aqui anotado. A gente tem que saber, né, utilizar isso. Está demorando para abrir o negócio, deixa assim. E aí, para os expoentes negativos, né, depois que a gente chegou no zero, se eu diminuir um, chego no menos um. Então, eu preciso dividir por 2 aqui. E aí, como é que eu divido um por 2, né? Ou a gente deixa indicado como meio, 1/2, tá? Se você fizer o cálculo, a divisão de um por 2, você vai encontrar 0,5, mas vamos deixar assim como sendo um meio mesmo, tá? Então, 2 elevado a menos um é igual a um meio, que é igual a 0,5, mas eu não vou nem me preocupar por enquanto com a forma decimal, só na forma de fração mesmo.
E aí, o que a gente teria que fazer aqui, né, já que para conseguir 1/2 a gente teve que dividir 1/2, agora a gente tem que dividir meio por 2. E na hora que você dividir meio por 2, o resultado disso é 1/4. Que nota, é a mesma coisa que 1/2 ao quadrado, né? Então, assim, o resultado de 1/2 dividido por 2 é igual a 1/4. E 1/4 é a mesma coisa que 1/2 ao quadrado. Se a gente for para 2 elevado a menos 3, eu tenho que dividir por 2 de novo. E aí, na hora que eu dividir 1/4 por 2, isso é igual a 1/8. E 1/8 é a mesma coisa que 1/2 ao cubo, né? Então, dá para perceber já uma regrinha aqui, né? 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1/2 ao quadrado. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1/2 ao cubo. Então, significa que 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1/2 elevado à quarta. E 2 elevado à quarta, a gente calculou aqui em cima, é 16. Então, isso aqui é igual a 1/16. Então, aqui embaixo, no 2 elevado à quinta, 2 elevado a menos 5 é igual a 1/2 à quinta, que é 1/32. Então, com essa regra aqui que a gente está observando por 2, a gente vai observar que por 3 é a mesma coisa, a gente chega a uma regra. Então, as regras de antes, que a gente já tinha que saber, toda a potência de expoente 1 dá como resultado a própria base, toda a potência de expoente 0 dá como resultado 1, e quando você tiver uma potência de expoente negativo, isso vai dar 1 sobre a mesma potência com expoente positivo. Essa é a regra geral aqui para as potências de expoente negativo. A gente vai verificar esse mesmo padrão nas potências de base 3. Indo um pouquinho mais rápido aqui nas potências de base 3, 3 elevado a zero a gente já sabe que é 1, porque qualquer potência de expoente zero dá 1. 3 elevado a 1 é igual a 3. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, e 3 vezes 3 a gente sabe que é 9, né? Então, aqui, né, não é igual lá a potência de base 2, porque lá a gente multiplicou por 2. Aqui a gente vai só multiplicando por 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. Para conseguir 3 ao cubo, você multiplica por 3 e dá 27. E por assim, e por aí, e segue esse mesmo padrão, né? Aumentou o expoente, a gente vai, multiplica por 3, o resultado, 27 vezes 3, você pode fazer a continha aí, você vai descobrir que é 81. Se você multiplicar 81 por 3, vai dar 243. E se você multiplicar por 3 novamente, vai dar 729. Não estou perdendo tempo fazendo essas continhas aqui, porque não é o caso. Vocês podem verificar se é isso mesmo, tá? E aí, seguindo o mesmo padrão lá de cima, né? De aqui para cá, se a gente antes multiplicou por 3, o contrário de multiplicar por 3 é dividir por 3. Então, aqui tudo vai sendo dividido por 3, né? Não estou botando em todos aqui, mas então, para chegar aqui no 3 elevado a menos 1, você vai ter que dividir 1 por 3. E 1 por 3 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 1, 1/3. E se a gente dividir por 3 aqui, 1/3, fica sendo 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que é 1 sobre 9. E no próximo aqui, 1 sobre 3 ao cubo, que é 1 sobre 27. E no 3 elevado a menos 4, 1 sobre 3 elevado a quarta. A gente viu aqui em cima que 3 elevado à quarta é igual a 81. Então, 1 sobre 81. Então, o que a gente obtém quando a gente tem os expoentes negativos, em geral, se a sua base é um número maior do que 1, são números cada vez menores, né? No caso, 1 sobre 27 é um número pequeno, né? É a unidade dividida por 27 partes. 1 sobre 81 ou 1/81 avos, também é um número menor ainda, uma parte dividida por 81, né? Uma unidade dividida por 81 partes, e isso vai acontecer com todas as potências, né, de expoente negativo. Então, aqui ainda temos as potências de base 5, e a gente vai perceber que o padrão é o mesmo, sendo que agora é 5. Então, se você verificar aí, né, 5 elevado à quarta, começando pela parte mais alta da tabela agora, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Aí você teria que multiplicar por 5 de novo aqui. Essa parte aqui você vai ver que dá 125. E multiplicando por 5 mais uma vez esse resultado, você chega a 625. Isso é 5 elevado à quarta. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5.
A gente fez aqui, deu 125. 5 ao quadrado é 25. Não é tão fácil perceber nesse caso, mas daqui para cá a gente está dividindo por 5. Claro, porque agora são potências de base 5. Então, para chegar aqui no 5 elevado a zero, a gente vai fazer 5 dividido por 5, que é igual a 1. E indo para os expoentes negativos, chegaremos às mesmas conclusões do que as outras bases, né? Aqui é 1/5 elevado a 1, que é 1/5. Aqui é 1/5 elevado ao quadrado, que é 1/25. Aqui, 1/5 elevado ao cubo. A gente calculou ali em cima que é 125, então 1/125. E 5 elevado a menos 4. 1/5 elevado a quarta, que é 1/625. A gente tinha calculado 5 elevado a quarta como sendo 625. Então, na essência, né, as potências de expoente negativo são os mesmos resultados das potências de expoente positivo, só que sendo um sobre aquele resultado. Tá? Vendo agora potências, ainda que terão expoentes negativos também, mas que terão uma base negativa. No caso do -1, é uma potência especial. Vale a mesma regra que a gente viu antes, aquelas regras que a gente viu aqui, tá? As potências que tem expoente 1 dá a própria base, expoente 0 vai dar 1, vai servir aqui também, vai dar no mesmo. Então, se a gente olhar aqui, tá? -1 elevado a 1, isso é a própria base, que é -1. -1 elevado a 0 é igual a 1. Já -1 elevado ao quadrado, a gente pode pensar de duas maneiras diferentes. Uma que -1 elevado ao quadrado é -1 vezes -1. Lembrando da regra de multiplicação de números negativos, negativo vezes negativo dá positivo. 1 vezes 1, então, vai dar igual a 1. Mas é o mesmo que você pensar. Daqui para cá, você está multiplicando por -1, tá? E aí, porque são potências de base -1. Para eu chegar no próximo aqui, eu posso pensar que eu vou multiplicar por -1. E aí, 1, que é positivo, vezes -1, que é negativo, vai dar -1. E se eu fizer de novo, multiplicando por -1, porque são potências de base -1, aqui vai dar 1. Aí aqui, nesse caso, especificamente nesse caso, de potências de base -1, a gente percebe uma alternância de resultados positivos e negativos. 1 ou -1. Então, isso vai permanecer lá para os expoentes negativos. Para eu chegar aqui no próximo, eu teria que dividir por -1, né? Então, dividir por -1, 1 dividido por 1 vai dar 1, mas como esse 1 aqui é positivo e esse 1 aqui é negativo, vai dar -1, né? Porque seria a mesma coisa também que 1 sobre -1 elevado a 1. E isso aqui vai dar 1 sobre -1, que é -1. O de baixo aqui seria 1 sobre -1 ao quadrado, que é 1 sobre 1 positivo, que dá 1. Então, mais uma vez, a gente percebe uma alternância. E essa alternância não é aleatória, né? A gente vai perceber que o próximo aqui é -1 e que o que vem em seguida será 1 positivo. Então, nessas potências de base -1, o resultado vai ser 1 se o expoente aqui for par, né? Tanto no caso positivo como no caso negativo, e o resultado vai dar -1 se o expoente for ímpar, tá? Então, essa é mais uma regrinha que a gente pode até colocar aqui nas nossas regrinhas, tá? Se você tem potências de base -1 elevado a n pode ter dois resultados, tá? Ele vai dar um positivo no caso do n par, né? E vai dar -1 no caso se o n for ímpar. Vamos ver o que acontece no caso de uma potência de expoente de base -2, né? O que vai acontecer? Vamos ver. -2 elevado a 1, aqui a gente já sabe que é -2, e -2 elevado a 0, a gente já sabe que é 1. Para conseguir o número que vem aqui em cima, temos que multiplicar pela base, que é -2, e aí ficaria -2 vezes -2, que vai dar 4. Para conseguir o próximo, teria que multiplicar por -2, e aí dá -8. E para conseguir o próximo, teríamos que multiplicar por -2, e aí -8, que é negativo, vezes -2, que é negativo, positivo. Mais uma vez, percebemos uma alternância, tá? Entre positivo e negativo. Mais uma vez, deu positivo quando os expoentes eram pares,
e deu negativo para expoentes ímpares. Então, essa regra se mantém de ser positivo e negativo, agora os valores não, né? Os valores vão mudando. Então, no caso aqui, mantendo a mesma regra de antes, menos 2 elevado a menos um seria um sobre menos 2 elevado a um positivo. A gente acabou de ver que menos 2 elevado a um positivo é igual a menos 2, então isso aqui é igual a um sobre menos 2. Só que um sobre menos 2 é mais normal que a gente escreva isso como sendo menos meio. Então, é um resultado negativo. Já o menos 2 elevado a menos 2 é um sobre menos 2 ao quadrado, pela regra dos expoentes negativos. Menos 2 ao quadrado está aqui em cima, é 4. Então, isso aqui fica sendo um quarto. E, de novo, está alternando entre positivo e negativo. E o último aqui, um sobre menos 2 ao cubo, é um sobre menos 8. Mas, mais uma vez, assim como também no caso do um sobre menos 2 escrevemos menos meio, aqui a gente vai preferir escrever menos um oitavo. Então, essas tabelas aqui têm como objetivo mostrar alguns comportamentos, alguns padrões das potências. E aí a gente vai usar essas regras, tá? Algumas delas, para fazer os demais exercícios aqui, tá? Então, 6 elevado ao cubo nem tem tanto a ver com essas regras que a gente viu agora, é só um exercício mesmo de potências, né? Isso é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 pela tabuada, a gente sabe que é 36, e aí tem que multiplicar esse resultado por 6. Você faz aí 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, sobem 3. E aí 6 vezes 3 dá 18. E 18 com 3 dá 21. Resultado, então, 216. 6 elevado ao cubo é 216. Tá? Nesse caso, não tem jeito. A gente tem que fazer essa continha mesmo. Tá? No caso aqui do menos um elevado a 9, esse exercício aqui é para usar a ideia que a gente viu aqui das potências de base menos um, que o resultado é um quando o expoente é par, menos um se o expoente for ímpar. Então, aqui não é o caso, né? Dificilmente será o caso fazer uma multiplicação de 9 fatores iguais, né? Menos um elevado a 9, a gente pode dizer diretamente que é menos um, porque aqui é 9 que é ímpar, né? Como aqui é ímpar, é menos um. Podia ser outro número ímpar qualquer. 13, 27, 33, enfim, qualquer número ímpar. Agora, se fosse um número par, qualquer que fosse, aí seria um positivo. Tá? 10 elevado à quarta é uma potência especial, já vimos isso no outro exercício ali. No caso de potências de base 10, isso será um seguido de tantos zeros quanto esse expoente indicar. Como são quatro zeros, e esse aí é o número 10.000. Menos 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 7 vezes menos 7, que é igual a 7 vezes 7, 49, e a 49 positivo, porque dois números negativos, quando a gente multiplica, o resultado é positivo. Também, 2 é um número par, por isso o resultado vai ser positivo. Tá? 9 elevado ao quadrado, esse é mole, né? 9 vezes 9, a gente sabe que é 81. Menos 4 elevado ao cubo, a gente já pode dizer de antemão, tá? Eu vou escrever aqui a multiplicação, mas a gente já sabe que o resultado é negativo, porque esse cara é ímpar, né? E ele sendo ímpar, o resultado certamente é negativo. Então é só a gente fazer 4 vezes 4, isso aqui vai dar 16, e 16 multiplicado por menos 4, bom, aí você faz 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 1, 4, e 2, 6. Então isso aqui vai dar menos 64. Como eu falei antes, já sabia que o resultado daria negativo. 9 elevado a menos um. Como devemos tratar isso? Tá? Devemos pensar nisso, né? Principalmente lembrando dessa regra aqui que eu escrevi, essa regra aqui que vai ser a regra importante para potências de expoente negativo. Toda vez que você tem um expoente negativo, você converte para um expoente positivo, fazendo um sobre a potência com expoente positivo. Então, indo lá na questão, né, 9 elevado a menos um, a gente tem que lembrar que isso aqui é a mesma coisa que um sobre 9 elevado a um. Mas 9 elevado a um é 9, então é um nono mesmo.
No caso aqui, 10 elevado a menos 2 é 1/10 ao quadrado. É a mesma regra que a gente viu aqui, só que agora com esses valores. 10 ao quadrado, a gente sabe que é 10 vezes 10, que dá igual a 100. E aí a gente vai deixar na forma de fração mesmo, tá? Vamos em frente aqui, terminando essa página. Menos 10 elevado ao cubo. Já sabemos que vai ser negativo, porque 3 é ímpar. É menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Menos 10 vezes menos 10 é igual a 100. E 100 multiplicado por menos 10, você vai fazer 100 vezes 10, vai dar 1.000. E vai ser menos 1.000, porque esse aqui é positivo, esse é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes dá negativo, e também a gente já sabia, né? Porque por ser expoente negativo, daria negativo mesmo, tá? E esses dois últimos aqui é só para a gente perceber a ligação que tem entre os dois, tá? 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11 vezes 11. 11 vezes 11 você pode organizar o cálculo aí para fazer. 1 vezes 1, 1 vezes esse 1, vezes esse 1 vai dar 1. E depois aqui, multiplicando 1 por 1 vai dar 1 também. E aqui está 1, lembrando que esse espaço aqui fica vago, né? Bota 0 se quiser. Somando isso dá 121. Então, 11 elevado ao quadrado é igual a 121. E se a gente sabe quanto que é 11 ao quadrado, saberemos quanto que é 11 elevado a menos 2, porque isso aqui é, pela regra, 1/11 ao quadrado. Calculamos em cima, 11 ao quadrado como sendo 121. Então, o resultado é 1/121. Muito bem. Indo para o outro lado da folha, teremos aqui que utilizar regras, né, específicas para a potenciação. E essas regras, né, vamos escrever aqui quais são elas. Essas regras que a gente vai usar agora, tá? Então, se a primeira regra aqui das propriedades, né, essas são as chamadas propriedades das potências, tá? A gente vai escrever o seguinte: toda vez que eu tiver uma potência, né, é a regra número 1, uma potência de base A, né? Expoente m, multiplicado por uma outra potência, também da mesma base, né? Você pode juntar essas duas potências em uma única, somando um com o outro. Então, por exemplo, tá? Um exemplo aqui, se você tiver, por exemplo, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado à sétima, por exemplo, isso é o mesmo que 5 elevado a 3 mais 7, e 3 mais 7 é igual a 10. Então, a gente simplifica uma expressão com duas potências em apenas uma. A segunda regra é a regra que envolve a divisão de duas potências de mesma base. E aí, na divisão aqui, preferiríamos sempre, a gente vai sempre preferir escrever a divisão dessa forma, né, como uma forma de fração. Nesse caso, a gente diminui os expoentes. Então, como um exemplo para esse caso aqui, se você tiver uma potência, por exemplo, 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a sétima, isso é o mesmo que 3 elevado a 12 menos 7, que é igual a 5. Então, é a mesma coisa que 3 elevado a quinta. Tá? Isso aqui, no caso da divisão de potências de mesma base. E a terceira e última regra aqui é quando você tem uma potência de uma potência, você vai ter A elevado a M elevado a N. Nesse caso, a gente multiplica esses dois expoentes, A elevado a N vezes N. E um exemplo para isso, tá? Vamos fazer aqui. Se eu tiver uma potência do tipo 2 elevado ao cubo, elevado à quarta, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 4. A gente multiplica os expoentes e dá 12. Tá? Então, essas três regras são as regras necessárias para a gente fazer lá o exercício. Na multiplicação, a gente soma, na divisão, a gente diminui, e a potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Muito bem, então vamos lá no exercício, né? E vamos usar essas regras. No caso aqui da primeira, como é uma multiplicação, a gente vai somar os expoentes, né? 6 mais 2 que é igual a 8. Beleza. Nesse caso aqui, é a divisão de potências de mesma base. Nesse caso é x. Pode ser uma letra aqui representando um número, ou pode ser um número mesmo. Nesse caso, vai ser x elevado a 6 menos 2. E 6 menos 2 a gente sabe que é 4. Então, x elevado a quarta. M elevado ao cubo elevado à quarta. A gente viu agora ali nas propriedades que isso é o mesmo que M elevado a 3 vezes 4.
que é m elevado a 12. E a gente vai ver casos onde essas potências, essas propriedades, podem estar misturadas, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui da letra D, primeiro a gente vai ter que simplificar essa potência aqui, fazendo 2 elevado a 6 mais 7. A gente sabe que 6 mais 7 é 13. E aqui, 2 ao cubo, estava ali esperando, né, o que ia acontecer no numerador. E agora é só diminuir os expoentes. 13 menos 3, né, vai dar 2 elevado a décima. E a gente não quer calcular isso. Nesse exercício, como a instrução é simplifique, é só tornar mais simples. A gente não vai calcular. Poderíamos, inclusive, calcular. Mas seria um cálculo muito longo. A gente prefere deixar assim, só de uma maneira mais simples. Também aqui, essa potência aqui, a gente vai multiplicar esses dois expoentes, 2 e 6. Então, ali vai ser 6 elevado a 2 vezes 6, que a gente sabe que é 12, multiplicado por 5 ao cubo. E aí, nesse caso, agora é uma multiplicação. A gente soma esses dois expoentes, 12 mais 3, que é igual a 15. Então, já nem, logicamente, não iremos calcular isso, seria um número muito, muito grande, vai deixar só indicado. Tá? Em alguns casos, né, teremos algumas potências em que o expoente nem aparece ali, né? No caso aqui, esse E aqui não tem expoente nenhum, é porque escondidinho está ali o expoente 1. Então, toda vez que não aparecer o expoente, a gente tem que saber que o expoente que está ali é o expoente 1. E pode ser três fatores, como estão aí, e a gente pode fazer tudo de uma vez. Todas as bases são iguais, então podemos repetir a base e somar os três expoentes, 10 mais 20 mais um, que vai dar 31, tudo numa tacada só. Nesse caso, daria para fazer assim. No que vem aqui em seguida da letra G, aí, bom, a gente tem esse I aqui também sem expoente, então a gente já sabe que aqui o expoente é 1. Vamos fazer aos poucos, né? Primeiro ver quanto que dá isso. Vamos multiplicar os expoentes ali, 2 e 5. Fica sendo I elevado a décima vezes I elevado a 1, dividido por I elevado a quarta. Multiplicando esses dois caras aqui em cima, vai ficar I elevado a 11 sobre I elevado a quarta. E aí, nesse momento, a gente pode diminuir 11 menos 4, que é igual a 7. Então, simplificando aquela expressão, a gente chega até I elevado a sétima, tá? Ainda temos aqui alguns para fazer. Nesse caso aqui, iremos fazer, né, primeiro, aqui o numerador, somando os expoentes, n elevado a décima, e aqui embaixo, como é 1 ali, que não aparece, é n elevado a 9. Então, a gente agora vai diminuir os expoentes, n elevado a 10 menos 9, que é igual a 1. E aí, num caso como esse, a gente prefere deixar como apenas n, porque o expoente 1, normalmente a gente não escreve, deixa ali mesmo n, tá? E esse aqui, que eu acho que é o último dessa sessão de exercícios, esses três aqui em cima, iremos somar os três expoentes, 4 mais 5, 9, 9 mais 6, 15, aqui deu 15, e aqui embaixo, 7 elevado a 3 vezes 5, que também é 15, e aí a gente chega a 7 elevado a 15 menos 15, que é zero. E aí toda a potência de expoente zero dá igual a 1. Então, nesse caso aqui, a gente, né, até iria dizer qual é o valor da potência. É irresistível não dizer, né? Potência de expoente zero, a gente acaba dizendo que é 1. Tá? Ah, ainda tem mais um aqui, ó. Achei que tivesse acabado, mas não, apareceu um expoente negativo aqui também. Então, vamos aplicar as propriedades. Aqui, isso aqui vai ficar P elevado a 4 vezes 4, que é 16, né? Vezes, aqui vai dar 6, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, P elevado a sexta, e aqui P elevado a menos 10. Então, agora a gente pode juntar tudo de uma vez, ou de 2 em 2, aqui no caso P elevado a 16 mais 6, que é 22, vezes P elevado a menos 10. E agora, isso aqui vai ser P 22 mais menos 10. Mas lembrando que 22 mais menos 10 é 22 menos 10. E 22 menos 10 é igual a 12. Tá? Então, a resposta final nesse caso aí é 12. Então, com isso, a gente viu as propriedades das potências. E a última coisa que a gente precisa ver aí são as potências de expoente fracionário, que estão aqui já aguardando a gente aqui nesse exercício, né? Então, a gente vai ver que também tem uma regra para potências de expoente fracionário. Existe um sentido
para as potências de expoente fracionário, que são as raízes. Então, no caso, se a gente tiver uma potência do tipo a elevado a m sobre n, isso vai ser uma raiz aonde o m vai ficar aqui e o n aqui. Mas também pode ser que a gente precise escrever de um jeito um pouco diferente. Pode ser que a gente use isso como a raiz enésima de a. Tudo isso aqui elevado a n. Vai depender de cada caso, o que que a gente vai preferir. A gente pode fazer desse jeito ou do outro. Os dois servem. Mas o significado de um expoente fracionário é uma raiz. E aí, a gente vai ver aqui nos exercícios, tá? O que que a gente faz? Por exemplo, o 9 elevado a meio. De acordo com a regra que a gente viu lá, isso seria a raiz de 9. O denominador fica aqui e aqui fica o numerador. E aí temos um caso, que é um caso muito importante, que é quando esse índice aqui é 2. Esse índice 2 é a famosa raiz quadrada, né? Que a gente já aprende desde cedo, né? Então, esse número 2 aqui, a gente omite ele normalmente, não escreve, é a raiz quadrada. E esse um também a gente omite. Então, na verdade, isso aqui é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá? Então, todas as potências de expoente meio serão as raízes quadradas. Até pulando aqui a ordem, por exemplo, 100 elevado a meio seria a mesma coisa que a raiz de 100, aqui sendo 1, aqui sendo 2. De novo, esse é um caso especial, que é a própria raiz quadrada, e a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a raiz quadrada funciona assim, 64 elevado a meio. Você pode até dizer diretamente, isso aqui é a raiz quadrada de 64, que é igual a 8, porque 8 vezes 8 é 64. Acontece que nem todos os expoentes serão meio, né? Então, a outra potência importante é um terço, que, nesse caso, aplicando lá a regra, tá? O 1 fica aqui e aqui fica 3. Essa é a chamada raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de um número é o número que vezes ele mesmo de novo, dá aquele número que está dentro do radical ali. Tá? Aliás, esse símbolo aqui da raiz também é chamado de radical. Então, 8 elevado a 1, a gente sabe que é o 8. E no caso do 8, é um caso bastante comum de aparecer para a gente, essa raiz cúbica é igual a 2, porque a gente sabe que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. É por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, é um número, se você elevar ao cubo, dá 8. Então, no caso, esse exercício aqui está mostrando só expoentes meio e um terço, que são expoentes importantes para a gente saber. E por isso que eu comecei com eles. 125 elevado a um terço vai ser a raiz cúbica de 125, que é o número que é elevado ao cubo dá 125. Então, se eu olhar aí, aqui nesse mesmo arquivo, naquelas tabelas que nós fizemos, vocês vão ver lá que 5 elevado ao cubo é 125. E por esse motivo, a raiz cúbica de 125 é 5. É o número que é elevado ao cubo dá 125. Isso vai acontecer aqui no caso do 1000 também. Um número que elevado ao cubo, né, vai dar 1000, é o número 10. Porque a gente sabe que 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1000. Por isso, a raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Então, esses são os casos principais, mas não são todos que são assim. E aí, por isso, aqui tem um exercício que é só para a gente colocar na forma de uma raiz, tá? Não é nem para calcular, até porque em alguns casos aqui nem dá para calcular. Então, por exemplo, a fórmula que está lá, né, que a gente já usou ali, mas vou botar aqui de novo, a elevado a m sobre n é a raiz, a gente bota o m aqui, coloca o n aqui. Também falei que pode ser do outro jeito, mas nesse caso aqui, vamos escrever dessa forma, tá? É a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Pronto. A gente não quer calcular isso. Até porque se a gente fosse calcular, 7 ao quadrado daria 49, e a raiz cúbica de 49 não é um número inteiro. E aí a gente não vai calcular isso, tá? É só para saber que isso daí pode ser escrito na forma de uma raiz. Esse caso aqui é a raiz do 4. O expoente 3 é aqui, né? E aqui é o índice 8. Então fica sendo dessa maneira aí. X elevado a meio, a gente já tinha visto antes, que toda vez que for expoente meio, é a mesma coisa que raiz quadrada. Toda vez que for expoente 3, a gente já pode escrever direto como sendo a raiz cúbica.
E outras frações não. Outras frações utilizamos a regra. Aqui fica o 2. O número de baixo é sempre o número que fica aqui fora. O número de cima é sempre o número que fica aqui dentro. Então, é isso que está aí. Lembrando que a gente não quer calcular isso nesse exercício, só saber escrever nesse formato. E nesse caso aqui, será a raiz sexta de k elevado à quinta. E pronto. Nesse caso aqui, a gente terminou. Então, a última seçãozinha aqui agora é uma sequência de potências, né, para serem calculadas, ou raízes, como é o caso aqui. Por exemplo, a raiz cúbica de 27, se você olhar lá, é 3, porque a gente sabe lá que 3 elevado ao cubo é 27. Por isso que a raiz cúbica de 27 é 3. A raiz quadrada de 16, né, é 4. Isso muitos já sabem, porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Lembrando que o númerozinho escondido aqui é o 2, né, por isso que é o quadrado. Agora temos outras raízes que não foram mencionadas aqui, né? A gente não fez. Raiz quarta de 16. A gente teria que procurar um número que, elevado à quarta, tem um número que, se você elevar ele à quarta, vai dar 16. E se você olhar na tabela, você vai ver que esse número é o 2, né? 2 é o número, se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. Então, a raiz quarta de 4, a raiz quarta de 16 é igual a 2. A raiz cúbica de 125, tenho a impressão de que a gente já falou disso aqui nesse mesmo exercício, então isso aqui está meio repetido. Isso aqui é 5. Por que que é 5? Porque a gente sabe que 5 ao cubo é 125. Fizemos isso lá na tabela das potências de base 5, então chegamos a isso. Aqui algumas raízes interessantes. Raiz quadrada de 64, raiz cúbica de 64. Ambas são exatas, lógico, resultados diferentes. Não são todos os números que têm raiz quadrada e raiz cúbica, tá? Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque a gente sabe que 8 ao quadrado é 64. Agora, a raiz cúbica de 64, teríamos que pensar um pouquinho sobre que número é esse. Esse é o número 4, porque 4 ao cubo é 64. Se você fizer 4 vezes 4 dá 16. Multiplicando 16 por 4 também dá 64. Tá? Outras raízes, aí a raiz quarta de 10.000 não é muito difícil de saber, tá? Que é 10, porque 10 elevado à quarta é realmente 10.000. Por isso que a raiz quarta de 10.000 é igual a 10, assim como a raiz cúbica de 1.000 é 10 também, porque 10 ao cubo é igual a 1.000. Então, a gente vai normalmente ter casos assim, onde não é tão difícil calcular. É só você lembrar, né, das regras que você vai conseguir resolver tudo. A raiz quinta de 1 é igual a 1, porque 1 elevado a qualquer número, inclusive elevado a 5, vai dar 1. Então, isso nos diz que, na verdade, ali podia ser raiz sexta, raiz sétima, poderia ser qualquer número ali que o resultado daria 1. A raiz sexta de zero é zero, porque zero elevado a sexta é igual a zero. Também, qualquer número, qualquer zero elevado a qualquer número vai dar sempre zero, tá? Então, por isso também não é difícil, é um caso relativamente fácil de perceber. Agora, temos outros aqui, né? Esses aqui a gente vai precisar fazer uma continha a mais. Nesse caso aqui, isso aqui seria a raiz cúbica de 8 ao quadrado, escrevendo da maneira que a gente já fez aí antes. Agora, supondo que nós tivéssemos que calcular, e nós temos que calcular isso aqui, isso seria a raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é 64. Por um acaso, já tínhamos calculado a raiz cúbica de 64, igual a 4. Então, isso aqui é 4, tá? Então, só utilizamos a regra aqui normalmente. Mesma coisa aqui, muito parecido, vai ser a raiz cúbica de 27 ao quadrado, tá? Agora, temos um problema aí, tá? Aqui não tivemos tanto esse problema, tá? Porque 8 ao quadrado era uma coisa fácil de calcular. Agora, 27 ao quadrado fica ruim. Então, se isso acontecer, a gente meio que faz aquela outra forma que eu escrevi aqui, tá? Isso aqui pode ser escrito também como sendo a raiz cúbica de 27 e esse 2 vem aqui para fora. Isso vale, tá? Por que que é melhor fazer assim? Porque a raiz cúbica de 27 é igual a 3. E aí 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, essa raiz cúbica aqui é uma raiz cúbica importante. É assim como a raiz cúbica de 8, que é 2, a raiz cúbica de 27, que é 3, a raiz cúbica de 125, que é 5. Então, essas a gente consegue calcular. Seria bem ruim a gente fazer 27 vezes 27 e depois ainda
descobrir qual é a raiz cúbica disso. Que é 9, mas seria difícil descobrir. Tá? E seguindo aqui, mantendo mais ou menos a mesma regra. Isso seria a raiz quarta de 16 elevado a 1. Esse aqui também a gente calculou ali em cima antes. A raiz quarta de 16 é igual a 2, porque 2 elevado à quarta é 16. Chegando nesse caso aqui, teríamos um problema semelhante ao que tivemos ali em cima com 27 elevado a 2 terços, que seria a gente fazer a raiz quarta de 16 ao cubo. Se a gente tivesse que calcular 16 ao cubo, daria muito trabalho. Não vamos fazer isso. Vamos fazer a raiz quarta de 16 elevado ao cubo. Então, a raiz quarta de 16 a gente já sabe, é 2. Tá? Então, é 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que a gente já viu que é igual a 8. Então, os exercícios que vocês terão que fazer nas questões, em eventuais testes e provas, serão números que a gente consegue se virar sem grande dificuldade. Tá? 81 elevado a 1 quarto seria a raiz quarta de 81. Nesse caso, dá para a gente olhar lá nas potências de base 3, é o número que é elevado à quarta dá 81. Esse número é o 3, né? 3, afinal de contas, 3 à quarta é 81. A gente viu isso aqui nessa aula, lá nas tabelas. Raiz. Bom, a 125 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 125, que já apareceu aqui antes, já falamos sobre isso. É 5, porque 5 ao cubo é 125. Então, o resultado disso aí é 5. E o último aqui é a raiz quinta de 32 ao cubo, que também não vamos calcular 32 ao cubo. A gente vai fazer a raiz quinta de 32 elevado ao cubo. E qual é a raiz quinta de 32? Nesse caso, eu vou voltar lá em cima, lá no que a gente fez. Qual é a raiz quinta de 32? A raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado à quinta é 32. Então, aqui, com base nisso que a gente está vendo, a gente vai poder responder lá, se a gente sabe que a raiz quinta de 32 é igual a 2. Cadê onde nós estávamos aqui? Ih, agora foi tudo perdido aqui. Chegamos aqui já. Ó. Então, a gente já sabe que a raiz quinta de 32 é 2. Então, ficou fácil. Isso fica sendo 2 ao cubo. E 2 ao cubo, mais uma vez, é igual a 8. Tá? Então, pessoal, bom ver essa aula aí, assistir mais uma vez para tirar as dúvidas. E vamos em frente, tá bom? Teremos mais coisas para aprender sobre isso aí ainda. Até a próxima aí. Parar aqui de record.